Boa tarde a todos. Inicio agora, diante desse momento de incertezas, mudanças relacionadas à saúde, as nossas aulas, virtuais, nesse primeiro momento, sobre o tema de epidemiologia nutricional. Ao final de cada aula, de cada sessão postada, nós teremos as nossas atividades práticas, que deverão ser feitas e entregues até a quinta-feira da próxima semana. Na próxima semana será postada uma nova sessão. Hoje nós damos início com a sessão 2.2. Aproveito esse momento inicial para desejar boa sorte para todos, relacionado a toda a prevenção e todo esse combate do coronavírus. E espero em breve estar presencialmente novamente com vocês. Hoje o nosso tema será relacionado à transição nutricional, relacionando temas abordados especificamente falando aos processos de modificações do padrão de alimentação e nutrição em todo o mundo, que são determinados por questões econômicas, sociais e demográficas. Destaco questões econômicas a respeito da fome e desigualdade social, onde os mais favorecidos têm acesso muitas das vezes a alimentos de fast food, alta gastronomia, ou até mesmo alimentos de um baixo poder nutricional relacionado a esse poder aquisitivo maior, associado a um consumo mais rápido, prático. Pessoas em contrapartida de um poder aquisitivo menor, infelizmente também abrem mão de uma piora da qualidade da alimentação, muitas das vezes relacionado ao baixo poder de compra. Aspectos sociais do consumo alimentar, a gente pode apontar diferenças entre as classes, diferenças educacionais entre essas classes que não têm um total conhecimento a respeito dos malefícios relacionados à ingestão alimentar, e muitas das vezes também, a partir dessa falta de conhecimento, tem detrimento dos aspectos relacionados à saúde. Muito do nosso país, por se tratar de um país continental e extremamente heterogêneo, a gente ressalta as questões demográficas de mudança, Alimentos disponíveis em determinada localização não estão disponíveis em outras. Isso faz com que essa população tenha acesso a bens alimentares diferentes. Esse novo perfil, então, demográfico associado à urbanização, traz também aspectos relacionados à mudança do padrão de vida, com destaque aqui na redução de atividade física, atividades físicas também relacionadas ao trabalho e lazer, acompanhada, então, de um papel importante nesse processo de mudança que leva, com destaque, ao aumento da obesidade em todo o Brasil, A definição desse processo de transição, então, nutricional é marcado por um determinado tempo, onde essas mudanças levam a alterações na composição, aumento de massa gorda, diminuição de massa magra, diminuição da função dessas células musculares também, que levam a um processo de funcionalidade baixo. Além disso, um consumo alimentar modificado por um padrão extremamente caracterizado pelo consumo de alimentos ultraprocessados, em detrimento ao consumo dos alimentos in natura e minimamente processado. Tudo isso influenciando diretamente no padrão de doença, caracterizado então pelo aumento das doenças relacionadas a todos esses aspectos nutricionais, com destaque a todas as doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, câncer, dislipidemias, o próprio diabetes, entra nesse patamar em destaque aqui na nossa sociedade atual, que seria o estágio de busca por um padrão 5, faz com que tenhamos uma melhora da qualidade de vida dentro das mudanças comportamentais para se combater as doenças crônicas. Além disso, hoje nós vamos debater um pouco sobre como que todo o processo de globalização vem influenciando nessa mudança desse padrão, na construção de um padrão extremamente dinâmico, motivado pelo consumo de alimentos industrializados, tudo isso afetando a qualidade dos alimentos produzidos e também o consumo alimentar. Hoje, esse novo estilo de vida nos traz, dentro do processo de globalização, mudanças não favoráveis no que diz respeito ao paladar, e também um aporte nutritivo. Hoje o padrão alimentar é marcado pela presença forte da indústria de alimentos dentro de um setor agropecuário extrativista, que dentro dos commodities relacionados à alimentação me traz um padrão que
relaciona à exportação de alimentos e à não distribuição adequada dos mesmos dentro do mercado interno, ou seja, um padrão agropecuário exportador que muitas das vezes não favorece a agricultura familiar, onde nós temos, alimentos de melhor qualidade. O crescimento também das grandes cadeias alimentares de lanchonetes, restaurantes, que tem essa questão do junk food, fast food, no processo de globalização, contribuindo para a piora do padrão alimentar e também dos aspectos relacionados à nutrição. Um importante aliado é fazer com que esse crescimento populacional, crescimento da população envelhecida, para se combater as doenças crônicas, a gente propõe esforços, tanto individuais quanto os esforços coletivos das grandes sociedades brasileiras, Ministério da Saúde, para se fazer com que práticas alimentares saudáveis, um estilo de vida saudável seja promovido. Principalmente influenciado, dentro disso, por aspectos biológicos, sociais, culturais, econômicos e políticos dentro do nosso país, para se adequar, essas práticas alimentares saudáveis ao estilo de vida social, cultural, econômico e também político de cada região. Seja região sul, sudeste, centro-oeste, o respeito a essas questões que influenciam de maneira direta tanto aspectos de prevenção quanto de promoção e saúde devem ser aliados, uma vez que através disso, eu com esses esforços e com essa influência respeitosa desses padrões, eu posso promover práticas alimentares no que diz respeito à proposta de manutenção também da segurança alimentar e nutricional. Estes canais, que eu citei aqui como exemplo o SBT, mas nós temos outros canais também, são de produtos considerados não saudáveis, ricos principalmente em carboidrato refinado. Aqui exemplos de alimentos ricos principalmente em açúcar, que perfazem, pães, cereais, arroz e massas, alguns dos tipos de alimentos mais abordados, seguidos de alimentos ricos, em gordura e também açúcar, ou seja, um padrão alimentar não saudável, principalmente para esse público infantil. Lembrando que essa população infantil, se não adquirir hábitos saudáveis nessa fase tão determinante da vida, vai envelhecer de forma não saudável. E também temos já nesse público o crescimento de um número total de doenças crônicas não transmissíveis já na primeira infância. Diante disso, então, a alimentação, junto com a globalização, deve buscar, aliada a um estilo de vida saudável, principalmente no que diz respeito à atividade física, o combate a diferentes doenças crônicas. Aqui a gente cita como exemplo diabetes, que leva a diferentes doenças cardiovasculares. Esses são, então, os principais componentes que devem ser abordados dentro da transição nutricional. Por quê? Uma vez que nós temos o aumento do sobrepeso e da obesidade, se não ocorrer uma mudança desse padrão alimentar para um padrão alimentar saudável, rico em frutas, verduras, fibras e alimentos de alto teor nutricional, isso vai ocorrer um aumento dessas doenças. Além disso, somada à redução da prática de atividade física, esse quadro fica ainda pior. Então, aliado a isso, nós temos que combater um processo de crescimento de doenças crônicas que ocorre nesse processo de transição nutricional, onde alimentos ricos em açúcares, gorduras e de baixo valor nutricional, no que diz respeito a vitaminas e minerais, seja combatido, através de uma melhora no padrão de atividade física e melhora no padrão alimentar no consumo de alimentos in natura, minimamente processados. Os desafios da nutrição, então, hoje se ancoram em combater a obesidade e outras doenças crônicas, uma vez que a dupla carga de má nutrição e também insegurança alimentar e nutricional, ou seja, o não acesso adequado a alimentos em quantidade e qualidade suficiente, levam a um estilo de vida não saudável, além de ocorrência de outras doenças. Nós, então, nutricionistas, devemos promover uma alimentação saudável ao longo de todo o curso da vida, a começar pela primeira infância, já pensando numa programação metabólica aí na gestação também, para que esse envelhecimento populacional marcado pela transição epidemiológica ocorra de maneira mais saudável. Considerando os bons aspectos de novas tecnologias da alimentação e da globalização, devem ocorrer para que a cultura alimentar relacionada a aumento da diversidade e consumo de alimentos minimamente processados ocorra. Deixo para vocês uma atividade prática, onde eu coloco para introduzir uma situação.
as questões devem ser respondidas, principalmente tomando como base o nosso livro-texto, né, da disciplina, uma vez que essa disciplina é uma disciplina blended. Boa sorte a todos, eu agradeço a atenção e semana que vem disponibilizo a nova videoaula. Um abraço. Agradeço vocês a atenção e peço que vocês me enviem as atividades pelo e-mail do AVA. Qualquer